Bom, meu nome é Nelson Fragoso, estamos aqui hoje com a Jamile Barbosa Cavalcante Pereira, que é formada em psicologia, tem mestrado e doutorado em administração, faz especialização em neurociência e tem uma vasta experiência na área de recursos humanos, com mais de 10 anos trabalhando, atuando em empresas. Também é professora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas e entre todas as atividades dela, uma delas é pesquisar nessa área de pessoas. E a Jamile hoje, né, seja bem-vinda, muito prazer ter você aqui conosco, vai conversar um pouco sobre esse momento pandemia, Covid, né? Essa pandemia que a gente vai ter médio prazo aí de duração, até mais ou menos 2022, a gente ainda vai estar vivendo esse meio do caminho, né? A gente tem o antes da Covid, vai ter o depois, mas entre 2020 e 2022 a gente vai estar vivendo ainda o centro desse processo. Então, a gente gostaria que você conversasse um pouco, contasse um pouco como é que você enxerga que está sendo o impacto dessas relações profissionais, dessas relações é, entre empresa e seu corpo de profissional, como é que está sendo o mercado de trabalho e qual é a expectativa, qual é a visão que vocês, especialistas dessa área, estão enxergando que vai existir depois, né, a médio prazo. Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. É uma honra poder compartilhar essa percepção, essa visão que a gente tem aí do RH. Eu digo a gente porque você também é do RH e como a gente está num diálogo, né? Então, trocar informações sobre a área é muito importante. Então, olha só, Nelson, eu diria o seguinte, que de todas as áreas que existem dentro da empresa, o RH foi uma das mais impactadas, né? Foi uma área que ela teve uma sobrecarga de demanda absurda, porque como lida com as pessoas, nós tivemos aí modificações drásticas, digamos assim, em termos de relações de trabalho, em termos de modelagem de estilos de liderança, em termos de pressão, em termos até de legislação trabalhista, né? Então, existe um contexto imenso onde as empresas elas precisaram se refazer, né, se reinventar para se adequar a essa nova demanda. E entendo eu que um dos maiores desafios foi tentar se adequar a essas novas demandas no que diz respeito às relações de trabalho, né? Ter um funcionário no modo virtual, onde ele se encontra em casa, o seu espaço privado, desenvolvendo entregas para uma empresa, não é algo simples, não é algo fácil. Até onde vai o espaço privado, até onde vai o espaço de trabalho, o espaço público, né? Então, o RH, ele foi realmente uma área desafiada nesse momento da pandemia para redesenhar as suas relações de trabalho, os seus critérios de desempenho, e especialmente a liderança. Eu acho que a liderança ela foi muito mobilizada nesse sentido, porque quem ainda tinha o pressuposto de ter os seus liderados por perto, até para ter um certo nível de controle, para saber o que cada um deveria entregar, por exemplo, a cada seja a final do dia, seja a final da semana, seja um final de um semestre, esse controle ele foi desafiado, ele foi posto em xeque, e então se tornou necessário ao líder uma reformulação no seu comprometimento junto com os funcionários e vice-versa, né? Então, é uma área que eu acredito que está aprendendo bastante e que está ensinando bastante. Entendo eu que as empresas elas estão desenvolvendo constantemente treinamentos, orientações, para dar o suporte necessário para os funcionários trabalharem no modo virtual e se sentirem confortáveis com uma ferramenta que não era tão familiar para muitos, embora o home office, por exemplo, ele é um trabalho já antigo, né, da década de 90, mas não era algo que a gente pode dizer que era predominante. Hoje é a alternativa de trabalho para muitos, né?
E esse processo de aprendizagem, ele foi um processo que foi acontecendo sob muita parceria, sob muita compreensão de ambos os lados. Então, eu diria que o RH, de fato, Nelson, foi uma área, e está sendo uma área muito importante nas empresas, para mobilizar mudanças, para mobilizar transformações de comportamento, de comportamentos, de modelos mentais em relação ao trabalho. Você nesse processo todo, né, tem um aprendizado forte das lideranças, mas a gente percebe também que o corpo de profissionais das empresas também estão acostumado com esse processo da, entre aspas, vigilância, de Sim, horário, de compromisso de ir e sim, vir, de entrega. Isso vai gerar uma mudança do perfil que as empresas estão contratando, porque muitas das pessoas não sim. vão se adaptar, né? Eu acredito que não vai mudar, ela já está mudando, né? E vai se consolidar. Na verdade, sabe, Nelson, a pandemia ela antecipou algo que já estava para acontecer. A gente está vivendo numa era tecnológica, alguns dizem a Revolução 4.0, enfim, independente de qual nomenclatura que se queira dar, a gente está vivendo numa era de profundas transformações, né? Então, a pandemia, ela antecipou e ela pôs à tona, né, vamos dizer, ou fez emergir o que a gente já tem de tecnologia no mundo. Então, essas mudanças que a gente vê acontecer, a gente está vendo acontecer, elas iam acontecer de qualquer forma. Era uma questão de tempo só. O que a gente está vivendo é simplesmente uma antecipação, talvez, uma pressão maior para que a gente utilize com maior frequência e faça parte da nossa vida todo esse aparato. Então, sim, vai modificar completamente essa postura do funcionário perante a empresa. E aí eu me lembro daquele conceito de comprometimento que faz muito parte do conceito de competência, né? Porque antes a gente tinha o controle como o recurso primário para você saber se o funcionário ele estava ou não atingindo as metas desejadas. Hoje, se você não tiver um comprometimento com o seu funcionário e vice-versa, a coisa não acontece. E esse comprometimento, ele pressupõe o protagonismo, pressupõe a autonomia. Agora há pouco eu tive a honra de coordenar um evento virtual. Pela primeira vez, eu coordenei um evento virtual e coordenei já vários eventos presenciais e eu pude perceber uma diferença gritante entre a modelagem, a estruturação dos dois eventos. Porque no primeiro eu já dava meio que mastigado ao professor, ao palestrante, a sala que ele ia palestrar, eu já dava mastigado todo o evento em si. Desta vez ele teve que abrir a sala, dessa vez ele teve que estruturar a sua sala, entender como poderia ser feito isso virtualmente, e ele teve um protagonismo fantástico, que gerou um processo de aprendizagem que muitos dos palestrantes e professores acabaram relatando para mim que foi algo novo para eles, né? Então, é um protagonismo que exige de cada um conhecimento em tecnologia, o domínio em tecnologia, que ninguém vai mais fazer isso por você. Ou você vai atrás, né? Ou você corre atrás disso e toma a iniciativa e toma a frente para desenvolver as suas atividades, sejam elas educacionais ou não, qualquer outra, ou você vai se sentir um pouco à margem desse processo. Porque o que a gente está vivendo é um processo, e é um processo de transformação profunda, em termos de visão de trabalho, em termos de autonomia, em termos, consequentemente, de liderança, né? Mas liderança entendido aqui, não mais como aquele indivíduo que vai pegar a mãozinha, né? A sua mãozinha, ou vai lhe dar uma orientação mostrando o beabá, né? Não, é no sentido de lhe apoiar, de lhe ajudar, mas esse desenvolvimento vai ter que partir de você. Então, é um desafio para cada um de nós, né? E nesse sentido, entendo eu que nós, profissionais de RH, nós psicólogos,
Precisamos muito estimular as pessoas a ter esta consciência, a ter esta compreensão do quanto elas vão precisar desta autonomia, desta desenvoltura, né, para acompanhar o que está acontecendo aí. Não é só no momento da pandemia, porque isso vai permanecer, não tenho dúvida sobre isso. E mais, só para completar o raciocínio, Nelson, isso vai impactar, sim, na qualidade de quem você vai contratar e na qualidade as pessoas também vão ter a condição de escolher onde elas vão querer trabalhar também. Porque se a tecnologia ela gerou um tanto de desafios e dificuldades, mas ela trouxe também mais tempo para as pessoas, mais qualidade de vida, que antes nós não tínhamos. Eu acho que agora isso passa a ser um critério de escolha, né, para o profissional e, ao mesmo tempo, um critério de análise para a empresa, do quanto alguém que vai ser capaz, mesmo estando em casa ou em qualquer outro lugar, a gente já não fala mais de home office, mas out of office, né? O espaço fora pode ser uma praia, pode ser uma praça, pode ser onde qualquer lugar hoje é um lugar de trabalho. É a tua condição de entrega, independentemente de onde você esteja. Então, acho que isso vai ser um critério claro nas relações de trabalho, de contratação, para ambos os lados. Isso até é um outro paradigma da visão profissional, né? Porque sempre a imagem do profissional sério é pensar ele num escritório, né? E com essa situação nova, por que não eu ir para um hotel, passar uma semana, passar 15 dias nesse hotel, que eu não preciso me preocupar em cozinhar, em cuidar da casa, nada disso, e trabalhar de lá, né? O que Sem muda isso? dúvida. Produtivamente, talvez até seja mais interessante. Sem Né? dúvida. Eu acho que agora entramos numa era onde a gente quebra uma série de paradigmas, né? Eu só me pergunto como vão ficar as questões relacionadas à cultura organizacional, né? Uma vez que a cultura ela se consolida, a identidade de uma empresa, muitas vezes, ela se consolida com vestimenta, com arquitetura, com os artefatos, como dizia o Schein, né? Mas entendo eu que isso vai ser muito secundário, vai ser muito acidental, né? E não vai ser essencial. O essencial vai ser a tua capacidade de entrega, de chamar a atenção de quem está lhe ouvindo aí do outro lado da tela, de você conseguir interatividade, de você conseguir conexão. Isso eu acredito que vai ser fundamental. Quem não conseguir hoje vai ter dificuldades, entendo eu. E você acha que essa mudança mais... porque hoje muita gente ainda está anestesiada, está impactada, né, pela doença. Muitos perderam pessoas, muitos Sim, estão assustados com o noticiário de modo geral, né? sim. Ninguém tem perspectiva, né? A gente não é assim, daqui um ano a gente está fora, ou daqui 6 meses. Não existe essa visão, né? Principalmente porque a gente Sim, está vendo discussões infindáveis no mundo inteiro, nem é uma sim. exclusividade brasileira. Você percebe que daqui uns 3, 4 anos, né? Quando essa fase mais grossa do problema passou e que a gente vai ter 1, 2 anos que a gente passou o grande susto, vamos chamar assim, existe uma tendência, será de um retorno a um padrão cultural já aprendido dentro das empresas, ou vai ser naturalmente essa expansão? Olha, coincidentemente, eu estava falando essa semana sobre o assunto cultura organizacional nas minhas aulas, e eu faço sempre uma metáfora de associar a cultura para a empresa como a mesma que eu faço de personalidade para a pessoa. Então, a cultura diz respeito ao jeitão de ser da empresa, né? Aquilo Uhum. que ela aprende, como ela age, como ela se identifica no mercado, enfim. E aí eu pego essa metáfora para tentar lhe responder a essa pergunta. Eu entendo que todo o processo de aprendizagem que a gente vivencia, ele só acrescenta, ele não retroage. Então, o que você aprendeu, o que se tornou significativo para você, e eu entendo que essas experiências que estamos tendo
na modalidade virtual, elas estão sendo acrescentadas de significados, como eu falei, muitas pessoas estão tendo mais tempo com a família, muitas pessoas estão tendo mais condições de produzir num ambiente que não seja aquele pré-formatado, né? Então, as pessoas estão adquirindo experiência e significado. E na medida que isso acontece, Nelson, e não acontece só com uma pessoa, mas várias pessoas dentro da organização, a organização também enxerga da mesma forma e eu acredito que ela não vai retroagir. Então, eu não acredito que as empresas elas voltem radicalmente para a modelagem anterior. Eu acredito que vai haver um híbrido. Agora, o quanto que de uma ou de outra coisa vai predominar, eu não tenho como te responder. Sim, claro. Né? É claro que não vai deixar de existir o ícone, né, presencial. É igual o vinil nunca deixou de existir e o vinil continua tendo a importância dele, mesmo depois tendo vindo o CD, mesmo depois vindo o Spotify, enfim, não vai deixar de existir. Há espaço para as realidades, né? Acredito eu que o espaço presencial, esse padrão que tínhamos, ele vai virar um padrão sofisticado. Tá bom. Né? O presencial vai virar um padrão sofisticado, assim como o vinil é sofisticado. Entendi. Né? Ter um vinil na sua casa hoje é um privilégio. Né? Então, ter acesso ao presencial, ter acesso a um espaço mais diferenciado e ter o tete-a-tete, ele não vai deixar de existir, né? Porque somos humanos e gostamos disso, mas não podemos desconsiderar esse impacto que o virtual está trazendo para a nossa vida, e ele está vindo como um rolo compressor, e ele veio para ficar assim, né? E eu entendo que as pessoas estão cada vez mais familiarizadas com esse virtual, ficando mais à vontade. Eu sou uma que me encontro muito mais à vontade para me colocar diante das câmeras, que é bem diferente do primeiro momento em que eu tive que me deparar com um webinar, por exemplo. Eu me preparei muito para um webinar e agora eu já encaro uma atividade como essa naturalmente, fazendo parte do dia a dia. Não é algo mais como uma pressão, né? Mas fazendo parte do dia a dia. Então, eu acho, Nelson, que isso não vai retroagir, veio para ficar, mas não vai deixar de existir o presencial na sua importância, na sua significação, e até por uma questão também de escolha. Há quem prefira uma coisa a outra. Então, vai ter para todos os gostos, eu entendo assim. Ok. Jamile, muito obrigado. Foi muito enriquecedor ouvir sua fala, né? E espero que você tenha gostado de estar aqui conosco e tenho certeza que as pessoas que assistirem a esse vídeo vão curtir essas informações, sabendo e se preparando adequadamente para um futuro bem próximo. Obrigado, Jamile. Eu agradeço e deixo aí a mensagem que eu prefiro ser a metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Já dizia o Raul Seixas, né? Então, eu pego a fala do Raul Seixas para dizer isso. Vivenciar a mudança pode ser incômodo, pode nos tirar de uma situação de conforto, mas abre um horizonte incrível. Então, eu deixo aí o convite para todos que estejam assistindo, vivenciem essa mudança, enxerguem esses novos horizontes, acho que vale muito a pena. Um abraço a todos. Obrigado.